Gente, aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um outro vídeo muito interessante para vocês. E dessa vez eu vim falar a respeito do Bolsonaro. O que seria o governo Bolsonaro? O que nós deveríamos esperar a respeito do governo dele? Bom, nós sabemos que tem muitos conservadores ou até mesmo liberais que acham que ele entrando no governo ele vai solucionar todos os problemas do Brasil, incluindo a violência, coisas desse tipo, né? E outros que realmente são um pouquinho mais céticos, inclusive os comunistas, que realmente estão detestando essa ideia. Agora, o que do ponto de vista libertário, do ponto de vista anarcapitalista, nós podemos falar a respeito disso? Bom, e primeiramente o que eu posso falar para vocês é o seguinte: os libertários não devem resolver os problemas por meio da política. Por quê? Porque essa questão da política, ela por si própria, ela já é contra a liberdade do indivíduo. Portanto, ela já fere por si só o princípio de você resolver os problemas de forma a respeitar a liberdade das pessoas. A política, ela não vai resolver os problemas de forma liberal, de forma a respeitar a individualidade das pessoas, mas por meio de uma imposição. E quando você tenta resolver esse problema por meio do próprio Estado, você vai estar nada mais, nada menos do que fazendo o seguinte: você vai estar dando razão para o Estado para intervir na sua vida. Ou seja, se você fala, não, agora eu vou achar que o Bolsonaro vai então solucionar todos os meus problemas. Não é assim. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? O Bolsonaro vai tentar procurar por mecanismos que tentam aí ajudar ele a fazer as suas próprias ideias conservadoras. E por meio disso ele vai usar o Estado, criando leis, fazendo politicagem e incentivando ainda mais a importância, no caso do Estado, para a manutenção da chamada segurança ou representatividade, o desejo popular, que a gente sabemos muito bem por meio daquele outro vídeo, o mito da democracia, que não é muito bem assim. E o Bolsonaro, gente, não é a maior solução. A maior solução seria, no caso, a gente abolir a questão do Estado e deixar que a liberdade, o próprio mercado pudesse resolver esse tipo de problema. Porque o Estado, no caso, você vai ter que pagar uma quantidade enorme de dinheiro, de imposto, até porque a gente é obrigado a pagar imposto para essa gente para ver se eles em si resolvem o problema. Nós sabemos muito bem que é impossível de resolverem os problemas, né? Até porque uma pessoa não vai saber aquilo que mais de 200 milhões de pessoas de diversas localidades, diversas culturas precisam para resolver os seus próprios problemas. E aí nós também temos aquela questão dos anarcocapitalistas contra os liberais, que se dizem pelo menos liberais na política. Bom, o que acontece? Eu acho que nós temos agora na política alguns liberais, como por exemplo Arthur Duval, que apesar disso não é libertário, mas é liberal, tem algumas fortes tendências para esse lado. Nós temos que entender que ele vai usar os mecanismos do próprio Estado para poder tentar fazer alguma coisa que a gente sabe que muito dificilmente ele poderá fazer. Ou seja, não podemos botar mão para esse tipo de coisa. No momento que nós tentamos resolver alguma coisa pelo próprio Estado, o que acaba acontecendo? Nós vamos dar razão para o Estado existir, que é uma coisa que a gente não quer. E aí nós temos o seguinte, a questão da solução dos problemas da sociedade. E a gente vai ter o quê? Nós vamos ter uma necessidade de uma revolução cultural. E como essa revolução cultural libertária poderia acontecer? Ela poderia acontecer de duas formas: a gradualista, que é aquela que vai procurar com que você faça isso de forma gradual, ou seja, você vai tentando, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, tentando ensinar às pessoas o ponto de vista libertário, o porquê que isso é melhor, o porquê que o Estado não precisa existir e coisas desse tipo. E tem aqueles que são os brutalistas, aqueles que vão tentar fazer a revolução cultural não por meio de repente fazer um vídeo e informar as pessoas a respeito disso, mas sim, então, que nem os Black Blocs aí quebrando tudo, pegar nas armas e então tentar à força, por meio da guerra, fazer a revolução.
porque nós sabemos muito bem que um dia isso terá que acontecer, porque o Estado vai ter uma grande resistência contra isso. E aí, obviamente, nós seremos obrigados a participar de uma guerra desse tipo, mas isso estará bem adiante. Eu acho que não é a hora disso acontecer ainda. Tá? E também temos o seguinte: escolher pessoas para dizer, né, com que eu terei que ter liberdade ou não, não é escolha, né? Não é uma liberdade. Ou seja, você, por exemplo, colocar um político para tentar ver se resolve algum problema por você, não é uma escolha. Ou seja, você botar uma pessoa como, por exemplo, Arthur Duval para tentar ver se legaliza a maconha e concede liberdade às pessoas, isso não é, na verdade, lutar pela liberdade. Por quê? Porque você vai estar falando o seguinte: o Estado tem o direito de falar o que você tem liberdade de fazer e o que você não tem liberdade de fazer. Enquanto, na verdade, o certo era o Estado nem ter que interferir nisso. Ou seja, nem ele existir para falar o que você pode fazer, o que você não pode fazer, em que você vai ter liberdade ou em que você não vai ter liberdade, né? Ou seja, eliminar completamente o Estado, para que então haja a literal liberdade e não a liberdade concedida, que na verdade não é liberdade. E nós sabemos que nós estamos no estado da ditadura democrática, né, que obriga você a escolher o menos ruim. Então nós tivemos o Bolsonaro contra o Haddad. Nós sabemos que os dois são estatistas, os dois têm pontos de vista progressistas, no qual eles acham que o próprio Estado deve resolver os problemas, e isso já não é bom. Então, o Bolsonaro vai aplicar os mecanismos estatistas dele e o Haddad também aplicará isso. Enquanto o Bolsonaro, vamos dizer entre aspas, estaria preocupado em promover leis para falar com o que você deve fazer com seu ânus, o Haddad vai querer ir levar os impostos para 95%. E os dois são ruins. Então, ninguém vai conseguir resolver o problema da violência, nada desse tipo, principalmente as questões econômicas. Tá? Então, tenta gastar o seu tempo procurando o melhor político, porque os políticos são quase a mesma coisa. Eles vão continuar cobrando imposto de você, eles não vão mudar isso, eles vão querer continuar mandando na sua vida, e você ainda vai ser obrigado a pagar o salário deles. E você não precisa acreditar que eles vão chegar lá e garantir a liberdade para você por meio do próprio Estado. Tá? Porque o Estado ele não tem o direito de decidir em que você tem liberdade ou o que você não tem liberdade. Tá? Então o Estado realmente não tem essa moral para fazer isso. Isso não é ético. Não é ético você ter um Estado para dizer em que você tem liberdade ou o que você não tem liberdade para fazer. Então o problema não está no candidato, mas no sistema. Então temos que trocar esse sistema da ditadura democrática por um sistema libertário, de repente um anarcapitalismo, onde você poderá ter em si uma verdadeira liberdade para poder fazer o que você quer, e a economia e todos os processos serem então sendo evoluídos, incluindo a justiça, a economia, a sociedade, com o tempo evoluindo até chegar em uma coisa melhor. O que nós sabemos que o Estado não conseguirá fazer. Portanto, não perca o seu tempo pensando em quem vai solucionar o problema, qual é o melhor candidato, porque isso não vai acontecer. Tá? O melhor é uma sociedade sem Estado, porque com o Estado nunca vai ter um cara que vai chegar e vai conseguir adivinhar da cabeça dele o que milhões, o que centenas de milhões de pessoas acham o melhor e o que será melhor para elas. E ele vai acertar em tudo. Não acredite nisso, não gaste seu tempo com isso e procure em si alguma outra solução melhor. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, dê like e comente o que você acha a respeito do Bolsonaro, o que você acha a respeito do Haddad. Então, dê a sua sugestão. E tchau, tchau.